Caríssimos irmãos, celebramos a solenidade litúrgica da festa de comemoração do martírio de São Pedro e São Paulo. Que significa esta festa para nós cristãos católicos? Acabamos de ouvir o Evangelho de Nosso Senhor, e aí está o fundamento da importância do apóstolo Pedro para a igreja, que hoje continua atuando na pessoa de Bento XVI. Este é o grande mistério da Igreja de Cristo. Pedro hoje é Bento, é o mesmíssimo. Como explicar isso? E lá no Evangelho vimos como Jesus dá início o mistério da sua igreja quando faz este questionamento aos apóstolos e se dirige a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual não vai ser a resposta? Pedro responde: por inspiração do Espírito de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E logo Jesus confirma: bem-aventurado Pedro, porque não foi o sangue e a carne que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele já escolhe Pedro para ser realmente o seu líder, o condutor, o seu vigário da terra, para coordenar o rebanho que congrega realmente todos os cristãos que formam a igreja, o corpo místico de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E já são 2000 anos, acabamos de celebrar, com todas as controvérsias e todas as fraquezas humanas que esta igreja de Cristo sofreu e sofre, agora mesmo na confluência da nossa contemporaneidade, com tudo que se de fato debocha da igreja. Há pouco mais de uma semana, 2 atrás, sabemos bem como recebemos esses deboches. No entanto, aqui está o nosso grande mistério. Nós mesmos, por que estamos aqui? Porque Cristo assim fundou a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos, para darem sucessivamente continuidade à sua mesma missão, com a mesma autenticidade, com a mesma amorosidade, com a mesma grande generosidade com que ele continua nos seus gestos salvíficos, confirmando a Santa Igreja de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a aprofundar nesta festa de São Pedro e São Paulo, em que nós também celebramos e pedimos por essa igreja que ela possa de fato ser perseverante, ser fiel, ser autêntica a partir e com o testemunho dos apóstolos, na pessoa daquele que governa e anima esta igreja de Cristo hoje, Bento XVI. Eu vejo que nós somos convidados como católicos a refundar em nós a nossa grandeza de identidade, de pertença. Primeiro, a alegria de ser cristão. Nós parece que somos às vezes um pouco desencantados em anunciarmos ou em nos identificarmos como cristãos. Não dá mais ibope. E nós somos convidados a reencantar-se com essa beleza do mistério da nossa fé, que é um dom.
o que Pedro respondeu a Jesus não é obra humana. As boas obras que nós realizamos dentro desta igreja não é obra nossa. E nós fazemos muitas coisas boas, são obras de Deus. Isso para dizer que quem dirige e quem de fato constrói e anima a missão da igreja é o próprio Espírito do Senhor ressuscitado, naturalmente encarnado naqueles e naquelas a quem o Senhor confiou esta missão de construir a igreja. Uma igreja que não é feita de pedras, primeiramente de homens e mulheres pecadores que, como Pedro, negou 3 vezes ao Senhor, e não obstante o Senhor não abdicou dele. Como também nós tantas vezes podemos fraquejar e até desanimar, e no entanto o Senhor continua confiando em nós, continua realmente correspondendo com a sua graça divina de nos confirmarmos na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor, na mesma missão, como confiou e confirmou Pedro. E é sobre o fundamento realmente desta confissão que vem do Senhor que devemos afirmar e reafirmar nossa convicção, nossa eleição, nossa beleza de participar de uma comunidade universal feita de tantas culturas e línguas e que se concretiza na comunidade local particular, numa comunidade explicitamente bem precisa que é a nossa Assembleia. Eu creio que este mistério nós precisamos refletir e reaprofundar a beleza e o dom da nossa fé, que nos faz igreja, e realmente isso não está muito claro nas nossas consciências. Muitas vezes nós somos levados como barco à deriva para lá e para cá, mas não eis que entre as marés baixas e altas sempre reencontramos a bonança em que o Senhor, como disse a Pedro, não tenhas medo. Eu estou à frente dessa igreja, mas há algo que de fato precisamos ter presente. Como Pedro e os companheiros, eles enfrentaram obstáculos, enfrentaram resistências, eles realmente foram perseguidos. É por isso que a vitória de um cristão é a vitória do seu testemunho. Nós celebramos a graça do martírio cruento de sangue desses apóstolos que regaram os alicerces dessa igreja, que nós podemos ainda hoje, 2000 anos, sermos beneficiados com o dom da fé, o dom realmente do Evangelho que nos chega. Então, diante desses testemunhos de Pedro e Paulo e de todos os que com ele acompanharam com fidelidade o seguimento de Jesus, nós não podemos arrefecer a nossa fé. Precisamos que, como ele, combater o bom combate, a exemplo de Paulo, que no final, depois de tanta perseguição, de tanta rejeição, de tanta oposição, combati o bom combate, defendi a fé, terminei a minha carreira, agora resta confiar que eu serei coroado. Então é assim mesmo, só podemos nos dizermos cristãos se incorporamos à combatividade em favor do bem, da construção da sua igreja como a comunidade de amigos no Senhor, de irmãos que se querem, que se perdoam, que se ajudam, de irmãos que de fato vão e voltam e devemos sempre acolhê-los e incluí-los. E olhe que nós muitas vezes não valorizamos essa igreja que pertencemos, até muitas vezes
ficamos ensombriados em meio aos deboches que fazem dela, e até nós saímos um pouquinho como Pedro: não conheço esse homem. Basta ter às vezes situações até culturais de grande proporções assim de massa que questione a igreja, e nós já nos escondemos um pouquinho, temos medo, ou pelo menos nos sentimos inferiorizados, quando não deveríamos de fato nos escondermos, mas reafirmar, nem absolutamente ir ao encontro de confronto, mas na grandeza da simplicidade, na generosidade e humildade, reafirmar que somos cristãos, seguidores da missão de Jesus, a exemplo dos apóstolos, e pedir a graça de nos dar força na hora que tenhamos que dar testemunho mais forte da nossa fé, em momentos decisivos no nosso trabalho, na nossa vida de família, para reafirmar valores que são irrenunciáveis, que são parte integrante da nossa identidade cristã, sem o qual não somos cristãos. Um cristão sem Eucaristia, como é que pode ser cristão? Um cristão que de fato não leva de fato a sério os valores realmente da família, como pode de fato? E outros tantos orientações do mandamento do Senhor, que o magistério da igreja, na pessoa do sucessor e do apóstolo Pedro, continua reafirmando. A riqueza que tem a nossa igreja católica, superabundante em cultura religiosa, em conhecimento, as encíclicas, as cartas de orientação, em todos os campos, a maior produção de teologia para orientar a fé dos cristãos. E muitas vezes nossa gente não tem de fato acesso, e às vezes os que têm acesso acabam de fato de alguma maneira relativizando. Estamos vivendo a encruzilhada de um tempo em que a Igreja de Cristo se debate nas encruzilhadas dos tempos pós-modernos, e ela não renuncia a ser realmente mensageira de fé, de esperança e de amor na hipermodernidade, no mundo da secularização, nos mundos dos iPad, iPod, Twitch, tudo que tem direito à produção humana, porém com a identidade primeira de ser legitimamente fundada sobre o alicerce de um amor que é inesgotável, de amar os próprios inimigos como ama os amigos. Eis o mistério da igreja. Peçamos a nosso Senhor que nos alegre o coração de nós nos reencantarmos novamente com esta identidade de pertença e construir esta igreja como foi a igreja primitiva, a partir das bases, a partir dos pequenos grupos, a partir daquilo que foi o início dos guetos, as seitas, as catacumbas. Devemos reanimar, não com esse triunfalismo do que também foi a igreja por ser humana e passou por tantas situações de triunfalismo, mas voltando às fontes, precisamente no contexto de Paulo e Pedro e Paulo, reencantar-se com o que foi a igreja de fato dos que testemunharam e tombaram em Roma, em Jerusalém e Roma, dos pequenos grupos que de fato, eu morei em Roma há 6 anos, quilômetros e quilômetros de catacumbas, onde eles se reuniam para enterrar seus mortos e também celebrar a Eucaristia e rezarem juntos.